Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Eu sou André Gomide, esse é o programa Diálogos, com entrevistas semanais sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ajude a gente a divulgar para que chegue até os prefeitos e assim a gente possa transformar as cidades brasileiras nesse século XXI. Olá, queridos amigos e amigas do Instituto e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Hoje é sábado, dia 23, 10 horas da manhã, mais um programa Diálogos, hoje com a nossa querida Bia Lanza. A Bia é da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, é uma craque na área de tecnologia, de cidades inteligentes, de governo inteligente, que é o famoso e-government. Para vocês terem uma ideia, a Bia é consultora do BID, ela é pesquisadora do Centro de Tecnologia e Governo da Universidade Estadual de Nova York e é membro de um consórcio de cidades, Smart Cities, né, lá nos Estados Unidos. Ela vai contar sobre tudo isso para a gente. Vamos começar, na verdade, falando um pouquinho sobre o tal do e-government, o governo eletrônico inteligente. Ela vai dar aí uma explanação para a gente. Depois a gente faz o nosso tradicional giro de conversas aí com o Carlos Freis, o Beto Pérez. Então, bom dia, Bia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de Diálogos. É um prazer tê-la aqui hoje. E pode soltar o verbo aí sobre e-government. Nós estamos muito curiosos para aprender com você. Bom, bom dia, gente. Bom dia a todos vocês, aos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite, André. Fiquei bem honrada, muito honrada com o convite, e bater um papo sobre isso sempre é bacana, tá? Mas o craque que você anunciou aí fica por sua conta e risco, tá bom? É interessante que quanto mais a gente estuda né, sobre um assunto e quando a gente faz esses estudos acadêmicos, a gente entra a fundo, né, num tema específico, e é interessante que depois que a gente termina isso, a conclusão mais óbvia que a gente chega é que a gente realmente não sabe nada, né? Então, enfim, a gente continua estudando e tentando dar essa contribuição, mas é isso mesmo, eu acho que quanto mais a gente estuda, a gente abre, claro, novos horizontes, mas a gente tem que ter muito cuidado do que a gente fala, do que a gente afirma, né? Então, acho que é o papel mesmo da ciência. Mas vamos falar aí de governo eletrônico, né? Ou de governo digital, ou de governo inteligente, né? Então, assim, na academia, né? Então, há muito tempo a gente já fala de governo eletrônico, agora, atualmente, a gente fala de governo digital, até porque a transformação digital do mundo, né, não faz sentido a gente estar falando de governo eletrônico ainda, porque parece que é só forma eletrônica de prestar o serviço, mas muitos serviços já nascem, já estão totalmente digitais, né? Sem a intervenção, o usuário pode consumi-lo sem intervenção de um humano, né? Especialmente quando a gente fala de governo, né? Para valorizar a burocracia. Né? Então, a gente fala também de governo inteligente, porque às vezes parece redundante o governo digital inteligente, não, mas tem algumas diferenças. Né? Quando a gente está falando assim, de serviços eletrônicos, se não você não fez uma revisão do processo, né? Você simplesmente está informatizando ou tornando a burocracia digital, né? Na realidade, você tem que rever esse processo. E, entre outras coisas, ele revê esses processos, mas na visão de quem está consumindo, do cidadão, né? E não da visão dele como burocrata. Né? Então, é por aí que transita esse termo governo eletrônico, governo digital ou governo inteligente. Tá? Então, é por aí. Legal. Bia, nós estamos lançando um livro agora chamado O Futuro é das Chics. Chics são as cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis.
que é o conceito que a gente adotou na rede, porque é o conceito que analisa a cidade de todas as suas dimensões, né? Lá nós temos dois artigos, um da Fabiana Lauxen, que é especialista em inteligência artificial no Banco do Brasil, e um da Michele Barreto, que é a nossa diretora de Relações Internacionais, falando sobre literacia digital. E é muito interessante porque a Fabiana Lauxen, que está trabalhando com a questão da inteligência artificial, inclusive no Banco do Brasil, ela chegou a essa conclusão de que, você fala muito sobre isso, que não dá para a gente pegar os processos como eles são e simplesmente replicá-los para o mundo digital na mesmo, a burocracia vai continuar do mesmo jeito, só que digitalizada, né? Então, ela acha que a inteligência artificial, os programadores precisam entender o usuário, entender as necessidades de melhora nesses processos para que eles tenham efetivamente, você possa fazer um governo eletrônico de verdade, que possa trazer melhores resultados para a sociedade. E a Michele, ela coloca no artigo dela essa questão da literacia digital. A literacia, para o nosso telespectador que não sabe, quando a gente fala na língua, é mais fácil de entender. Quando você fala assim, eu tenho literacia na língua portuguesa, ela nasceu comigo, então a gente fala o português, né, de maneira natural, sem precisar ficar pensando. Se eu for falar alemão, mesmo no inglês, né, a gente pode até falar com fluência e tudo, mas você não tem literacia, né? Você vai xingar uma pessoa em inglês, não tem o mesmo efeito que se você xingar em português, né? Então, isso é literacia. E literacia digital significa isso, quer dizer, a gente tem uma quantidade, uma geração que ainda é usuária, a nossa geração mesmo ainda é usuária de muitos serviços, e nós já temos um pouco mais de facilidade, mas nossos pais, por exemplo, já têm mais dificuldade de lidar com a tecnologia. Então, eles não têm literacia digital nenhuma. E aí você vai ver os aplicativos de banco, serviços que o governo presta aí no dia a dia, que essas pessoas precisam utilizar, feitos de uma forma que não interage, elas têm muita dificuldade. Então, parece que ao invés da coisa facilitar, a coisa complica, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da literacia digital, quer dizer, a falta da literacia digital, a chegada da inteligência artificial que pode ajudar a melhorar isso, né? E o que falta aqui no Brasil para a gente convencer as pessoas, convencer os programadores aí que estão trabalhando no governo a olhar mais para o lado do usuário? Então, mas isso realmente é um problema, né? E não é o único, né? A gente tem problema de falta de estrutura, né? Se a gente contar toda aquela falta de estrutura, cultura digital, e ainda quando nós transformamos algum serviço, quando não se cuidado, vamos pegar um cenário onde os nossos pais, eles têm acesso à internet, eles têm um telefone celular ou um computador, e eles conseguem acessá-lo de alguma forma, sabe o que é o computador, o que é a internet, porque este não é a realidade, e mesmo assim, eles não conseguem processar o serviço, pedir o serviço que ele precisa, né? Mas eu acho assim, um dos serviços que está, assim, uma das instituições que realmente está fazendo transformação do serviço, até porque não tem outra saída, é o INSS. E quando a gente está falando de INSS, a gente lembra de aposentadoria. Lembrando de aposentadoria, a gente está lembrando das pessoas mais velhas, né? Então, eu não sei se vocês tiveram acesso por algum motivo, ou para consumo próprio, ou para alguém da família. Hoje, a gente não consegue mais ir no INSS como antigamente, que não sei, antigamente era pior, que ficava em filas de madrugada, aquela coisa toda, mas hoje você não consegue ir no INSS se você tivesse o tempo lá, e eles, pelo menos algumas agências, não sei se todas, não te atende absolutamente se você não tiver agendado, o agendamento é só eletrônico. Então, aí começa o problema, né? Porque ela pode não ter o acesso, né? Não, mesmo tendo acesso, não sabe onde ir. Se alguém fala, eu tenho um telefone, mas não sei exatamente aonde ir. E quando eu chego lá, eu não sei exatamente como processar isso, como, né? Enfim, eu não tenho essa cultura.
eu preciso agendar onde, essa coisa toda que essa meninada mais nova, né, ela já nasceu, enfim, com o celular na mão, ela tem muito mais facilidade, tem umas coisas, para ela são muito, é muito natural, né? E para nossa geração, a gente, claro, a gente se vira ainda, se vira, mas a geração dos nossos pais realmente não é. Então, por isso, esse cuidado. Mas o que eu posso dizer, eu tenho trabalhado com isso há 20 anos, e o problema, na realidade, nunca foi, na minha visão, a parte tecnológica. A gente não está mais, digamos, a gente não transforma mais serviço, não é por conta da tecnologia, é justamente por conta de outras coisas, né? Por exemplo, isso envolve, por exemplo, a gente começa a decidir um projeto, a gente, quando olha que não tem infraestrutura, a gente tenta resolver a infraestrutura, estou falando isso em geral, né? E aí a gente não começa, porque como que você vai transformar esse serviço digitalmente se lá na ponta não tem infraestrutura? Então, eu estou falando de uma época que a gente ainda, poucas pessoas tinham acesso à internet, pouquíssimas tinham acesso a celular e a desktop em casa, né? Então, de lá para cá, isso mudou, né? Agora, essa cultura do desenvolvedor, quem desenvolve é o cara que pensa só na tecnologia, mas não na parte do negócio, né? Então, eu penso que isso está mudando, sim, e eu digo isso porque vou começar com o exemplo do governo federal, né? No governo federal tinha centenas de sites que você, quando precisava de um serviço, não sabia em qual, né, como procurar. Antes do Google, isso era pior. O Google, inclusive, ajudava a gente a achar onde, né, o que o governo devia mostrar assim de cara. Mas hoje o governo federal tem um portal único, que é o GovBR, né? Tem uma identificação, né? Está aprimorando isso, uma identificação única do cidadão. Alguns estados brasileiros também já estão nessa fase, né? E se fala muito de desenvolver o serviço na visão do usuário, todos os governos sabem disso, mas se pratica pouco, né? Mas, de qualquer maneira, está mudando. Isso é gostoso ver que o governo federal fez isso, e que nós podemos, hoje, consumir o serviço do governo federal em um único endereço, dependendo do estado também onde você esteja, o Paraná é um deles, você pode ir num único endereço e tem todos os serviços, você não precisa saber que esse serviço está nessa instituição, que está debaixo daquela secretaria, absolutamente, você digita ou fala, dependendo do site, o que você gostaria, o que você precisa, e ele te dá todas as opções, né, e você vai navegando ali, você não precisa fazer aquela via sacra, né. Para fazer uma analogia que você fez, quando isso acontece, você não faz uma via sacra batendo de porta em porta na hora que o governo está trabalhando, né? Mas você fica batendo de site em site, antigamente, para verificar se ali tinha aquele serviço, se ali oferecia aquele serviço. Mas eu estou muito otimista, inclusive tem um grupo de transformação digital chamado GTD Gov, que eu também presto assessoria, eu tenho bastante orgulho de estar ali, ser convidada para tal, que justamente congrega os estados brasileiros para justamente trabalhar nessa visão da tecnologia, mas também nessa visão do negócio, né? Essa outra visão que não é da tecnologia, né? Nessa visão, né? Da gente poder fazer juntos os estados, porque ninguém pode fazer sozinho, porque os estados, aqueles estados mais ricos, com certeza estão lá na frente, aqueles estados que não, né, que têm outras dificuldades, também têm dificuldade de fazer isso. Mas eu sou muito otimista, eu acho que a gente está no caminho certo, o governo federal já trilhou isso, tem muito o que fazer, mas já está na direção certa, os estados também estão indo, e assim que isso se organizar, os municípios também, alguns grandes já estão, né, mas os municípios também, médios e pequenos, virão também nessa mesma trilha aí para a transformação digital dos serviços públicos. Ô, Bia, você sabe que nós criamos na rede brasileira Cidades Inteligentes e Humanas um aplicativo
foi um parceiro nosso, que também faz parte da rede, que é uma empresa chamada PrimeLand. É um aplicativo que ele é um portal multisserviços, né? Essa integração toda que você está falando que tem na internet, a gente já colocou isso no aplicativo. Vitória foi a primeira cidade do país a implantar esse aplicativo, depois Aracruz, agora já está fazendo, acho que, se não me engano, isso, lá em Juazeiro do Norte também já vai ser implantado, enfim. Eu e o Frei estamos aí conversando com várias prefeituras para fazer a implantação desse aplicativo. E agora a gente já inclusive, colocou no aplicativo o tal do robot, né? Aquele robozinho que a pessoa pode, é só clicar ali no microfoninho e a pessoa faz as perguntas e o robô vai respondendo para ela. Então, assim, está muito mais interativo. Eu queria depois que você conhecesse esse aplicativo, tá? Para a gente ver como é que a gente pode trabalhar junto aí com essa tecnologia. Agora, essa questão toda, também, assim, que é uma coisa que eu venho conversando muito com o Carlos Freixo, a gente precisa... aquela história que eu aprendi isso na administração, né? Quem não mede, não gerencia, né? Quem não sabe onde está e para onde vai, não gerencia. E, para isso, são fundamentais os famosos indicadores, né? Nós temos aí os indicadores, a ODS, por exemplo, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos as ISOs, né? No caso da cidade inteligente, é 37122, se eu não estiver errado. Nós temos os indicadores da ITU-T, né? Que é da União Internacional de Telecomunicações. Nós, da rede, desenvolvemos os nossos indicadores. A gente tem os indicadores lá da Paula Faria, do Tomás Assunção, enfim. E eu sei que você, Bia, está trabalhando junto com o Freis, aí, o nosso Dória Porto também, na questão dos indicadores da ABNT, né? Que é uma eu chamaria de uma tropicalização da ISO aqui para o Brasil, enfim. Eu vou passar a bola um pouquinho para o Freis comentar sobre isso, depois a gente vai ouvir também um pouco a Bia sobre a questão dos indicadores, que eu acho que são fundamentais para que a gente possa medir onde que as cidades estão, onde que elas querem chegar e, portanto, fazer gerenciamento. Né? Com certeza, com certeza. Vamos lá. Bia, bacana, você está no grupo C 268, né, também da BNT, participando lá, eu também estou, e lá nós estamos discutindo um pouquinho sobre indicadores, né, primeiro tentando formatar uma tradução dos indicadores e uma adaptação do que é, pelo menos, as notas brasileiras sobre o que o indicador da ISO tem definido como aplicável em um determinado país. A gente também sabe que também esses indicadores não são para todos, nem todos os municípios podem utilizá-los de forma igualitária, pelas diferenças municipais que cada um tem, né? E os seus ápices, os seus pontos de visão e desenvolvimento, a gente sabe bem disso. O André comentou os outros indicadores da ITU e uma série de outros indicadores, e o próprio governo federal hoje, ele criou a Câmara Cidades 4.0, e um dos objetivos dessa Câmara está em definir os indicadores de cidades inteligentes segundo um patamar, e ele busca muito o patamar da ITU-T internacional, com alguns indicadores que envolvem mais tecnologia, né, e pega um tripé sociedade, economia e tecnologia, e tenta trazer de lá uma formatação. Ou seja, o governo está tentando trazer um conceito da cidade inteligente com indicadores para algo mais normatizado, mais aplicável. Nesse momento que a gente tem que interferir e colocar as nossas visões. Tanto que a rede está participando, não sei se você está diretamente, mas pela rede você também pode estar participando. E isso me traz, na visão do que a gente estudou com os municípios já há muito tempo, e os nossos grandes embates era assim, os meus municípios, as secretarias internas não conversam entre si, então a tomada de decisão do prefeito, ela vai muito sobre silos, né? Sobre silos de dados, informações que acabam não trazendo, na maioria das vezes, uma decisão mais assertiva, né? E também o silo, os indicadores, a capacidade de transformar aquela informação num processo de tomada de decisão, dependendo do tamanho do município, um volume enorme de informações, né, no conceito de governance, sem um conceito de inteligência artificial ou um processo analítico mais fortalecido, integrando todas as áreas do município, você tem
praticamente informações vazias. Falta aquele dashboard para o prefeito tomar a decisão baseado nas ações do que cada secretaria tem fazendo. E isso realmente eu acho que é um desafio para os municípios. Primeiro, entender que ele pode se posicionar com os indicadores. Segundo, que ele precisa de uma base de informação muito forte e uma integração das suas áreas para tomar uma decisão e, de fato, fazer uma gestão mais forte, mais robusta. Então, esse é um ponto que eu gostaria que você também comentasse, como é que você vê isso dentro dos municípios, dentro da nossa capacidade hoje de 5 mil municípios brasileiros, né? Uhum. Até se o Beto conseguisse colocar aquele desenho, talvez eu pudesse, enquanto eu falo, eu acho que era importante. Então, eu acho que o maior problema, isso que você falou né, é um problema tão grande, e eu acho assim que a maioria dos municípios, às vezes tem uma visão muito simplória, o do que é a cidade inteligente, que está muito atrelado, né, à tecnologia. Sim, a tecnologia ela é boa e necessária, mas ela não é suficiente, né? Isso que você falou é bem bacana, porque ajuda a gente a refletir. Quando você fala de contexto, não serve para todas as cidades. Então, você ter um conceito de cidades inteligentes, cada um ter um conceito, eu acho que a gente sim tem que ter um padrão, né? Como a gente está mostrando nesse desenho, a gente tem que ter um framework, um padrão, mas a adoção do conceito de cidade para cada cidade tem que estar atrelado, tem que ser definido dentro do seu contexto, né? Porque aquilo que serve para uma cidade grande, uma cidade como São Paulo, uma cidade, enfim, cidades grandes, essas coisas já estão acontecendo. Talvez não faz muito sentido, mas para uma cidade pequena, porque os desafios são, claro, ele é proporcional, mas os desafios não deixam de ser, né, porque é uma cidade pequena que os desafios são pequenos. E eu testei esse framework que engloba, esse aqui é um resultado do tema Cidades Inteligentes, do que está sendo publicado no mundo inteiro sobre cidades inteligentes. Esse framework de 3 pesquisadores do Centro de Tecnologia em Governo da cidade de Nova York. O Nan é da Coreia, mas Gil Garcia e Pardo é do centro, ainda estão, né, é o presidente e diretor lá do centro, e eles fizeram essa robusta pesquisa, pesquisaram tudo o que se falava, que foi publicado em Cidade Inteligente, e o que o mercado estava praticando, né, de cidades inteligentes. Então, eles perceberam que o que o mercado estava vendendo ou comprando sobre cidades inteligentes, o conceito era muito diferente do que a academia estava estudando. Então, eles juntaram esses dois mundos, porque é assim, a vida real é assim, é o que está acontecendo, é o que nós estamos estudando, e fez um framework, mas muito interessante, que para mim faz sentido. Então, justamente por conta desse conceito, quando eu olhei para esse framework, eu pensei, nossa, que bacana, está completo. É isso mesmo, é tudo que nós falamos, que a academia fala, pratica, e o mercado. Eu falei, vou testar isso. Nós testamos isso numa cidade, Cascavel, uma cidade de médio porte, né, 400 mil habitantes, aqui no Paraná, e para verificar se isso era verdade, porque é tão fácil a gente olhar e afirmar, né? Então a gente foi coletar dados. É claro que a gente não mostrou esse framework para o prefeito, nem para os secretários, nós deixamos aberto, o entendimento de cidades, né, e nós fomos perguntar para o prefeito, para o vice-prefeito, para o secretário da saúde, para o secretário de meio ambiente, enfim, qual era o conceito, e tentamos trazer para ver se faz sentido com isso, mas é muito interessante isso. Tem coisas, por exemplo, que apareceram aqui, óbvias para a gente, e eles não tinham colocado por algum motivo. E tem muitas coisas que eles estavam falando, né, que isso era importante, que isso era uma premissa para uma cidade ser inteligente, e não fez sentido para aquela cidade, né? Então, eu acho a gente ter, como você falou, um conjunto de indicadores, ou um conceito ali, e a gente não pode resolver todos, nós não podemos deixar todos os indicadores, para serem inteligentes, todos os indicadores têm que estar numa posição bacana, não é isso.
Isso não dá para fazer. Mas se você tem uma visão multidimensional da cidade, né? E você poder olhar, a hora que o indicador não está tão bom, e você poder olhar outro, e você poder ampliar isso, de repente você não estava pensando nisso, foi o que aconteceu na cidade, ele disse, nossa, eu nunca imaginei que, por exemplo, se a gente cuida das nossas árvores que a gente planta no centro da cidade, ou deixa de plantar, ou escolhe o tipo de árvore que a gente planta na cidade, isso também seria levado em conta, né? Quando a gente pediu para eles falarem um pouquinho sobre isso, por exemplo, eles estavam dizendo que estavam falando com a academia, para a academia catalogar que eles têm essa expertise, as árvores que eles estavam plantando e com aquelas que eles estavam replantando, porque plantar árvore no centro da cidade, que tem uma copa muito cheia, ela pode esconder, por exemplo, a fachada de um prédio que poderia ser propaganda para a loja, e, portanto, aquilo não poderia ser um empecilho para alguém colocar um comércio ali, e se não colocasse, o dinheiro não giraria, enfim, fazer a coisa certa. É um detalhe que eles estavam preocupados, mas que também nesse framework, de alguma forma, estava contemplado, tá? Só para dar um exemplo. E aqui nesse framework, como vocês podem ver, a gente separa ali tecnologia e dados. O que você falou, Carlos, ali, dados, informação, ele é muito mais importante do que a própria tecnologia. Às vezes o pessoal procura muito na infraestrutura da tecnologia e não está preocupado com os dados que ele está produzindo ali na cidade, que ele nem sabe, ele não dá conta disso, né? Que está sendo produzido, outras fontes de dados que ele precisa para a tomada de decisão, porque esse é o item mais valioso que ele tem, né? Esse é o petróleo, digamos assim, né, que agora já não é mais, mas na época o petróleo tinha aquele valor todo, e hoje a gente fala que a informação é o novo petróleo, né? Então, agora, depende do contexto. Se você estiver falando por exemplo, inteligência artificial, por exemplo, usar uma infraestrutura uma tecnologia mais sofisticada para uma cidade que tem 2.000 habitantes, que ela quer medir um item lá na cidade, não faz sentido. Eu brinco que, de repente, a tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando só da tecnologia da informação e comunicação, a gente está falando de outras tecnologias. Claro que daí eu estou brincando e eu digo, olha, dependendo do que ela precisa, que dado que ela precisa manipular, ela poderia fazer isso no papel de pão, né? Claro que podia ser no Excel, não precisaria para aquela função, né, uma tecnologia tão sofisticada. E agora, só para voltar para resgatar, Carlos, sim, os indicadores são importantes, o conceito que não só a administração da cidade tem sobre o que é cidade, entre aspas, inteligente, mas esse conceito também tem que ser apropriado, como vocês veem aí, pela sociedade, não é só pelo governo. O governo tem algumas desses componentes que o governo tem que fazer, a obrigação dele fazer. Ele não consegue fazer tudo sozinho, e tem uma parte que é da sociedade, né? E tem que ficar claro para onde que eles estão indo, para onde eles querem ir, né? Esse conceito, para que a sociedade também se enxergue dentro desse, vamos chamar aqui de framework, se enxergue e saiba onde ela pode contribuir, aonde ela está contribuindo. Então, você consegue com é como se fosse uma lupa, ele tem uma lupinha, é como se fosse uma lupa, que você enxerga de forma multidimensional todos os componentes da cidade, e eventualmente você pega a lupa e coloca mais em algum componente ou em outro, né? Por exemplo, agora com a pandemia, é claro que a lupa está toda a infraestrutura, todos os dados de saúde, a lupa fica muito direcionada. Mas se a gente não está numa situação como essa de pandemia, né, a gente pode mover essa lupa para vários cantos da cidade, para vários problemas ou várias soluções que a cidade pode estar gerando. Tá? Então, é isso mesmo, a gente tem que trabalhar, e como a BNT está fazendo, ela está tropicalizando isso, precisa fazer isso, né, porque depende do contexto, e mesmo quando a gente faz isso para o Brasil, não, como você falou, não vai para o Brasil inteiro, vai para São Paulo, no cidade
do interior do Maranhão para uma cidade, uma outra capital no Brasil, né? Então, acho que é por aí mesmo. Bacana. O Bia, eu já trabalhei, hoje não estou mais no setor público, mas eu trabalhei muitos anos no setor público como gestor. Eu fui presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, fui diretor da Terra Cap aqui em Brasília. Tenho muitos e muitos amigos nos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, as controladorias, e sempre discuti muito com eles uma coisa que me incomodava. A gente vai fazer, como você é gestor, você está com a caneta na mão ali, você vai fazer um processo licitatório qualquer para contratar alguma coisa, né? Então você monta o processo e eu mandava para o Tribunal de Contas, mandava para o Ministério Público, pedindo para que eles se posicionassem se estava tudo ok, antes de eu colocar aquilo na rua, porque eu não queria errar, eu queria acertar. E sempre a resposta era: não, nós não podemos nos manifestar sobre o caso concreto e nem antecipadamente. Aí o gestor coloca o negócio na rua, começa a fazer, dali a um tempo eles mandam parar porque dizem que estava tudo errado. E com isso a gente perde muito dinheiro, a gente perde tempo, a gente perde energia, enfim. Né? Então, é uma coisa que sempre me incomodou muito. Eu sempre discuti muito com os órgãos de controle de que ele tem que ser parceiro. Né? O gestor que quer acertar é aquele que senta antes com o Tribunal de Contas, senta antes com os órgãos de controle para saber se ele está fazendo certo. Né? O Beto trabalhou aí no Ministério Público Federal, né, Beto? Implantando lá uns sistemas e tal. E eu queria que o Beto fizesse alguns comentários, você também, né, sobre será que a tecnologia, será que a inteligência artificial, esse governo digital, governo eletrônico, governo inteligente, bem estruturado, não pode absorver também, porque a gente, quando fala assim, a gente está pensando sempre no executivo, né? Mas não pode absorver esses órgãos de controle para que esses sistemas façam com que esses processos tenham um acompanhamento já para e passo, de uma forma que a gente não perca tempo nem recursos. Beto, vamos lá, fala um pouquinho da sua experiência lá. Olha, Bia, eu trabalhei durante um tempo lá na nossa sede do Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República, e no tempo que eu estava lá para implementar um sistema intranet, e eu pude reparar justamente isso que o André, ficou claro, isso que o André acabou de falar, que nessa questão, na atuação em cima de contratos públicos, né, através das licitações, dos editais, esses órgãos de controle, os nossos órgãos de controle, como o Ministério Público e os Tribunais de Contas, eles acabam atuando de forma muito reativa às eventuais irregularidades que são apontadas, né? Ou seja, já com o processo andando, ou já com a licitação terminada. E eu queria saber, na sua visão, na sua opinião, na sua experiência, como que você acha que o IGOV poderia ajudar a tentar fazer talvez esse processo ser um pouco mais simbiótico entre os órgãos de controle, né? E os outros órgãos da federação, ou dos estaduais ou municipais, e ao mesmo tempo sem criar mais burocracia, né? Porque a gente também tem que tomar cuidado para que isso não gere mais burocracia. Mas de que forma que isso poderia ser, na sua visão, de forma eficiente, uma relação mais simbiótica para o Ministério poder até atuar em possíveis irregularidades que já apareçam antes da licitação ser colocada, antes do edital ser publicado? Então, na minha opinião, porque, como o André falou, né, Beto, se for antes, ele disse que não pode opinar. Se for depois e tiver alguma coisa errada, perdemos tempo que a gente não tem, energia e tudo, né? Então, uma boa saída, eu acho que é estar junto, né, na hora de fazer isso juntos, né? Há pouco tempo eu era bem incrédula com isso, mas eu tenho de uns anos para cá observando poucos cases, mas de qualquer maneira dá um alento, né? O ano passado, no final do ano passado, estive no encontro lá em Brasília de inovação, e os órgãos de controle estavam lá, porque esse tipo, quando a gente está falando em inovação, quem está lá? O pessoal da tecnologia, né?
falando, enfim, o executivo sempre está lá, e os órgãos de controle estavam lá, né, discutindo, tinha gente do Brasil todo, então isso era bacana, tá? Tem alguns cases muito interessantes, muito interessante mesmo, que o outro lado que toma iniciativa, fala assim, do tipo assim, estou cansado de dizer não estou entendendo, quando vem alguma coisa, eu não entendo que vocês, né, tecnologia, não tenho gente que entende, e é um esforço enorme para a gente poder entender, para a gente poder interferir, né, e querendo acertar. Então, nós queremos entender o que vocês fazem, nós queremos entender o que é isso, que é essa tecnologia, para a gente poder atuar junto, para a gente poder, se você entende o que eu faço, eu entendo o que você faz, se a gente fizer junto. Então, tem alguns aí que eu acho que é um começo bom, sabe? E mesmo o evento lá em Brasília, né, o André também estava, né, André, lá em Brasília, esse da Câmara dos Deputados, em novembro. Então, você lembra lá das mesas, né? Os órgãos de controle estavam lá. E aonde que a gente estava discutindo isso? No parlamento. Então, isso são movimentos que nos dá esperança que nós estamos começando a fazer isso. Eu acho bacana, tem alguns órgãos de controle que eles atuam, na realidade, como polícia, assim, né? Parece que eles estão lá acima. E é muito bacana quando você vê menos que poucos exemplos, dizer, não, peraí, nós não entendemos, baixa a guarda, nós não entendemos, vamos fazer isso juntos? Porque fica mais fácil para você e fica muito mais fácil para mim. Isso parece tão óbvio quando a gente vê esses exemplos, né? Então, esses exemplos, eu acho que eles vão ser copiados, né? E tem que ser assim mesmo, a gente tem que começar isso nos municípios, né? Que as pessoas é mais fácil de transitar, as pessoas conhecem, sabe? E assim, você me perguntou qual que é a melhor maneira, não vai vir alguém, um iluminado lá de cima, eu acho que os próprios funcionários públicos, né? Eu, quando eu trabalho, eu falo assim, nossa, tem algum problema eu perguntar lá para o meu vizinho, atravessar a rua, ou, né, perguntar para ele se pode isso ou pode aquilo, porque se pode isso, eu faço assim, né? Porque você pode fazer em 2 caminhos, você vai escolher aquele que não vai ter problema, né? Então, isso realmente é um desgaste grande, mas eu também sou muito otimista, eu acho que é por aí, mas eu acho que tem que ser muito mais iniciativas de servidores do que institucionais, sabe? Que essas demoram um pouco mais, né? Então, começa e vai juntando mais adeptos, e acho que é um caminho que daí, quando experimenta o sucesso disso, eu acho que tem mais replicação disso, tá bom? Acho que a minha opinião é por aí. Parece que você estava aqui acompanhando a gente. Nós temos na rede hoje um grande amigo que inclusive está escreveu um capítulo no livro também, que é o Dr. Antônio Fonseca. Ele é subprocurador-geral da República e ele tem doutorado nos Estados Unidos nessa área de tecnologia, hoje ele trabalha muito com a questão de compliance, enfim, né? E ele promoveu, inclusive, um encontro lá no Ministério Público Federal para a gente. Eu estive lá fazendo uma apresentação para alguns procuradores, né, sobre justamente a questão das cidades inteligentes, das tecnologias, e fazendo um pouco esse debate que a gente fez lá no Congresso Nacional, como você citou. Eu tenho também muitos amigos, o meu irmão trabalha no Tribunal de Contas da União, eu tenho feito algumas reuniões lá no Tribunal de Contas da União, a convite deles. Então, assim, é o que você falou, parece que, pelo menos em nível da União, né, os órgãos de controle estão começando a procurar, porque estão vendo que não adianta ficar do outro jeito, né? Espero que isso se replique para os estados. Então, eu acho que a gente pode... Eu queria até propor, Bia, como você está com a gente na rede, o Carlos Fres criou um aplicativo. Nesse aplicativo a gente tem... Nós estamos montando lá o que a gente está chamando de câmaras setoriais para debater os mais diversos temas. Eu acho que a gente podia criar um tema para discutir essas questões do e-government, chamar esse pessoal dos órgãos de controle para debater com a gente. E eu sei que a sua agenda, Bia, é complicadíssima, mas eu acho que você vai arranjar um tempinho aí para, pelo menos uma vez por mês, a gente fazer uma discussão que você coordene lá os debates.
né? Para a gente vai ser Sim, super importante. Não, ótima ideia. Ótima ideia. Até porque ali no Conselho de Cidades Inteligentes que a gente mostrou, tem um componente lá que é exatamente o governo digital. Então, assim, tem, né, são vários componentes. Então, esse é o componente, nossa, a cidade que conseguir resolver essa parte ali do governo digital, gente, já está, como eu falei, né, resolve aqui, resolve algum, né, vamos resolvendo, mas essa é um desafio grande, eu acho que sim, que ajuda. E eu penso que nas cidades pequenas, esse é um desafio gostoso de ver, porque claro que é um desafio grande, mas você chama ali, né, todo mundo para debater, você, né, você conhece pessoas, dá para contar nos dedos as pessoas, né, dos órgãos de controle de uma cidade pequena, chama, porque muitas vezes ele está sobrecarregado, ele está ali, né, enfim, ele tem uma missão, mas é gente como a gente, que não consegue dar conta de todos os assuntos e tem que dar conta, tem que despachar, né, tem que girar. E ele também tem dificuldade, assim como a gente tem dificuldade para entender, né, esses órgãos. Então, eu acho que é um desafio bacana e resolve realmente uma boa parte desse problema, né? Porque agora, mais do que nunca, a gente vai ter que fazer muito, mas muito mais com menos, né? Agora, as cidades têm que achar um jeito, têm que se reinventar para sobreviver. A gente não está nem falando para desenvolver, a gente não está nem falando para melhorar um ranking de alguma coisa, a gente está falando agora de sobrevivência, né? Então, depois que tudo isso passar, a situação vai ser... E aí fica muito evidente para mim, porque a gente tem que fazer essa aceleração tem que aumentar, né? Essa transformação digital, porque nós temos estudos de todos os tipos que diz que não resolve todos os problemas, mas que isso é eficiente para o governo, eficiente para quem toma o serviço, claro, colocando como a gente no início da conversa, né, que tem que ser na visão, né, na visão do usuário, né, quanto mais você fizer certo isso, né, de maneira correta, mais eficiente e isso é muito mais barato. Nós temos estudo comparando quanto custa um atendimento presencial e um atendimento digital, né? E o governo tem um monte de implicações. Você não pode também deixar totalmente digital para aquelas pessoas que ainda o cidadão tem o direito de ser atendido presencialmente. Enfim, tem uma série de complicações, mas você, pelo menos, se você conseguir atender bem e atender a maioria, né, que consegue fazer esse acesso, enfim, consegue entender esse processo, eu tenho certeza que nós temos um grande caminho aí já aberto, né, para a gente, um problema, né? Isso realmente, eu acho que conversar com os órgãos de controle é uma saída muito, muito bacana, né? É um ponto de partida muito bacana para a gente poder passar por esse processo menos doloroso, com menos, enfim, de forma mais ágil, com menos custo para o cidadão, porque é custo para o governo, mas na realidade é custo para o cidadão, né? É nós que pagamos, enfim. Então, eu acho a ideia ótima. A gente, justamente por conta do coronavírus, a gente está trabalhando isso agora com os estados, então eu estou assim, 13, 14 horas assim, dedicada a isso, mas pelo menos nessa partida, né, agora, em mais algum tempo, mas daqui a pouco as coisas voltam ao seu novo normal, enfim, mas agora a gente tem que dar conta, porque nós temos que fazer, antes a gente poderia planejar, né? Então vamos fazer para a semana que vem, a gente distribui agora, não precisa entregar para de tarde. Se você não sabe, vamos entregar, nós temos as entregas, mas é esse momento, daqui a pouco dá uma baixada na bola e a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, sim, com certeza, com certeza. Mas muito obrigada pelo convite, eu acho que é uma excelente ideia. Ah, legal, temos muito trabalho aí pela frente. A gente já está chegando ao final do nosso programa. Eu vou fazer um rápido giro para as despedidas. O Carlos Freire está lá no Rio Grande do Sul, comendo um bom churrasco, o Freire tomando chimarrão, está aí elegante hoje com essa camisa verde, o fundo marrom,
Né? Não, combinou. Hoje está combinado, hein, Freis? Gostei. A Bia está lá em Curitiba, né? Vocês estão aí numa zona mais de frio. Eu e o Beto aqui em Brasília. Está fazendo um frio danado aqui também. Mas aqui, Freis, nós não estamos podendo comer churrasco, não, porque ninguém está saindo de casa, viu, Freis? Aqui o meu sogro é campeão do churrasco, viu? E faltou chimarrão, que tem todo sogro, dia. Né? Todo final de semana tem um churrasquinho aqui. Eu estou muito bem alimentado. Acho que vou ser bem gordinho dessa quarentena. Então, suas despedidas, Freis. Bom, Bia, eu estava comentando que foi muito bom escutar você nesse conceito do e-govern, porque quando a gente está trabalhando com projetos de cidades inteligentes, essa é a primeira coisa que a gente pensa ao gerar um plano mestre, o plano mestre das cidades inteligentes, humanas, criativas e sustentáveis, o plano mestre das CHICS. E no NACI, que é a nossa plataforma para operacionar tudo isso, ela tem como a primeira etapa, junto com o plano mestre, a criação da unidade gestora e o conselho consultivo, né? E com as primeiras ferramentas para a gente é para criar o que a gente chama dessa plataforma de gestão governamental, que é uma inteligência, de fato, do município. São apenas colocar isso, que esse é um ponto focal e que a gente vai trabalhar muito nisso junto com a rede. Beto, para suas despedidas, Beto. Bia, foi um prazer e foi muito bom ouvir você falar sobre Gov, que, como eu falei, assim, além de eu ter tido a experiência de trabalhar no Ministério Público há um tempo atrás, mais recentemente eu tive uma experiência no Executivo, foi aqui no GDF, e eu estive no GDF justamente no momento em que começou a implantação do e-Gov, né, do GDF. E eu vi que isso faz uma diferença e pode melhorar muito mais. Num primeiro momento, a implementação do e-Gov no GDF foi só uma questão de digitalização de processo, mas no momento que eu saí, a coisa já estava andando com uma plataforma, até como a gente falou, de uma forma mais simbiótica, entre os órgãos, as secretarias poderem transitar ao mesmo tempo um processo em várias secretarias ao mesmo tempo, e eu já pude ver isso que a gente já projeta lá para frente, os benefícios que o e-Gov pode trazer para todas as esferas, federais, estaduais e municipais. Vamos só torcer para que realmente esse processo se acelere agora, né? Se acelere, vamos torcer, mas está indo no caminho certo. Que bom ouvir isso também de você, Beto. Obrigado. Bia, muitíssimo obrigado, viu, por você ter aceitado o nosso convite para vir aqui no programa Diálogos. É uma honra para nós recebê-la aqui, é uma honra para nós tê-la na rede com a gente. Espero que a gente cada vez se integre mais, interaja mais. Descobrimos, viu, Freis e Beto, vocês não sabem, mas que eu e a Bia descobrimos que somos da mesma família Barreto. E, enfim, já estamos influenciados aí mais até do que nas questões tecnológicas. E eu vou então deixar você, Bia, fazer aí a sua fala final, suas despedidas. Muito obrigado por ter vindo aqui. Mais meia hora de conversa, a gente vai descobrir que é primo, né? Brincando aí, mas, enfim, vamos falar sobre isso, sobre as barretadas também. Bom, gente, obrigada, eu adorei estar com vocês. Carlos, Beto, André, muito obrigada pelo convite, adorei. Tá? A gente, com certeza, nós vamos continuar esse papo em outras oportunidades, mas adorei falar sobre isso e gosto, é uma área que tenho bastante paixão em falar, em trabalhar, enfim, e muito obrigada, eu realmente adorei esse bate-papo. Obrigada. Legal, obrigado a todos, obrigado a você que nos acompanhou até aqui com o programa Diálogo. Sábado que vem, mais uma novidade. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, Bia. Tchau, gente. Tchau, Bia. Tchau. É.